Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. No programa de hoje, o convidado é o presidente do Conselho Comunitário Intermunicipal de Segurança Pública, o CONCEP de Timóteo, Jaguaraçu, Marliéria, Edivar Garzon Moreira César. Eu o convidei para vir aqui falar conosco sobre a segurança pública, porque nós acompanhamos consternados que em um dos municípios com menor índice de criminalidade violenta no Vale do Aço, até então, supera esse ano estatísticas de crimes de até cidades maior aqui na região, que é o município de Timóteo. O que está acontecendo no município? Quais as propostas em discussão lá para acertar os ponteiros com a segurança pública? Nós poderíamos ter chamado aqui especialistas, policiais e tantos outros, mas nós preferimos que viesse uma pessoa da comunidade que é de fato de onde saem os problemas, mas é também de onde surgem as propostas e são apontadas as soluções. Edivar Garzon, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à TV Cultura. Muito obrigado, Alex, obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer a gente poder estar aqui com vocês conversando e trocando ideias a respeito desse assunto de segurança que nos aflige a todos. Edivar, para quem não te conhece ainda, você veio de onde? A sua formação e há quanto tempo está em Timóteo? Bom, Alex, eu sou natural, quando a gente pergunta de onde eu vim, né, normalmente quer dizer natural. Eu sou natural de Belo Horizonte, nasci lá, me formei. Eu sou engenheiro de profissão, formado, engenheiro civil, formado na turma de 1975. Eu vim cá para a região em 75, para Usiminas, antigo na Usiminas, trabalhar na expansão da Usiminas, vim para cá com a ideia de ficar aqui pouco tempo, e lá se vão praticamente 40 anos já nessa história. Aqui constituí minha vida, criei minha família, filhos, netas, hoje já sou avô, né, de 5 netas, que é hoje o meu orgulho, né, e nessa luta trabalhei até 2011, quando eu me aposentei por vários motivos, e às vezes as dificuldades da vida geram oportunidades, né. E nesse momento eu descobri essa minha demanda por trabalhos voluntários, onde eu estou efetivamente engajado com isso hoje. Pois é, já ia perguntar como é que o senhor foi parar no Conselho Comunitário de Segurança Pública. Exatamente, essas demandas, essa consciência de cidadania, a gente fala muito de cidadania, hoje é um tema muito recorrente, e na minha visão a cidadania no Brasil ela passou por 2 momentos. Na Constituição de 1988, houve fatos positivos, né, que é a cidadania dos direitos, criou-se muito benefício e tal, só que o povo esqueceu, né, a população em geral esqueceu também da parte relativa a deveres. E quando a gente começa a tomar consciência da cidadania de deveres, você vê que você tem outras responsabilidades e outros compromissos, né, com o que está em volta de você, onde está inserido, que é o compromisso da cidadania de deveres. Dentro da cidadania de deveres, nós nos engajamos a esse aspecto aí do CONCEP, que é Conselho de Segurança Pública, né? Bom, antes nós prosseguimos aqui, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, para quem ainda não... Eu sei que a maioria dos nossos telespectadores aqui já ouviu falar, já viu como é que funciona, mesmo porque CONCEP é um assunto recorrente também aqui na pauta da TV Cultura Vale do Aço. Mas o que é exatamente um Conselho Comunitário de Segurança Pública? E mais ainda, esse Conselho de Timóteo que é intermunicipal. O que é na prática? Bom, o conceito é o seguinte, CONCEP, o que é? É um Conselho Comunitário de Segurança Pública, entidade de direito privado, com vida própria e independente aos órgãos públicos, em geral, o legislativo, o executivo, o judiciário, também em relação aos órgãos de defesa social, polícia militar, polícia civil, ele é independente, apartidário, formado por voluntários, normalmente de utilidade pública, que as pessoas voluntárias se engajam em benefício da comunidade, certo? E o objetivo dele é mobilizar e congregar forças da comunidade para a discussão de problemas locais de segurança pública no contexto ou municipal, ou do bairro onde está inserido, ou da região onde está inserido também. Nesse caso de Timóteo, vocês decidiram ampliar um pouco mais, foram para as outras cidades da comarca ali, que são as cidades de Timóteo, de Jaguaraçu e Marliéria, não é isso? Como é que foi essa ideia? Basicamente é o seguinte, quando nós estávamos começando o CONCEP, instalar esse CONCEP, isso foi em 2013, em torno de agosto de 2013, surgiu a visita que nós fizemos ao pessoal de Fabriciano, ao CONCEP Fabriciano. Eles lá vêm amadurecendo a ideia de criar um CONCEP único, porque a filosofia do CONCEP é você trabalhar regionalmente, em regiões específicas,
os assuntos específicos de um determinado bairro, às vezes não são os assuntos específicos de outro bairro ou de outra região, né? Então, o conceito do CONCEP é esse aí, trabalhar regionalmente. E entenda regionalmente os subdistritos menores de uma cidade. Bom, a experiência deles entenderam que para maior representatividade, já que os problemas de segurança pública são problemas de necessidade comum, ultrapassam um determinado bairro, ultrapassam uma determinada cidade, quanto maior representatividade que você tenha, melhor os resultados que você consegue obter em termos de mobilização, em termos de demanda. Usando o exemplo, então, de Coronel Fabriciano, nós entendemos que a comarca de Timóteo seria melhor beneficiada se nós criássemos a pessoa jurídica, um conceito único, e os conceitos setoriais trabalhando, aliados a esse conceito único. Então, criamos essa forma lá de trabalho e estamos caminhando e caminhando bem de lá para cá, né? De agosto de 2013 para cá, então estamos fazendo praticamente 1 ano e 3 meses de criação. Edivar, a segurança pública é uma situação que as pessoas adoram discutir, né? Principalmente quando ela é insegurança, quando ocorre um acidente na esquina, quando tem um homicídio, um assalto à mão armada, uma tentativa de homicídio, as pessoas discutem isso. Na igreja, no botequim da esquina, no clube onde ele frequenta, dentro de casa, na rua com os amigos. E a participação efetiva lá no CONCEP, essa participação tem ocorrido? Bom, de duas formas nós estamos buscando essa participação. Depois eu gostaria de fazer alguns complementos. Ou você chama a comunidade para vir participar com você de uma reunião pré-determinada, ou você vai à comunidade. Vai como? Você vai nas escolas, você vai nas igrejas ou nos cultos, você vai nas associações. Então, esses dois trabalhos têm sido feitos. E a gente tem tido uma participação considerada, né, vamos dizer assim, nós somos otimistas com o crescimento e com a mobilização das pessoas em relação a isso. E o que eu te pedi uma parte aqui era no sentido de, existe um trabalho, uma preocupação nossa muito forte em trabalhar na conscientização das pessoas quanto à segurança pública. Segurança pública é um problema que é nosso, não é um problema da polícia, não é um problema do criminoso, nem das vítimas, é um problema da comunidade como um todo. É porque somos nós que estamos nas nossas casas fortificadas, às vezes, né, aprisionados por nossa vontade própria em função de uma insegurança que todos nós estamos convivendo. Então, eu acho que o trabalho da comunidade toda, como um todo, né, é se conscientizar de que isso é uma demanda em termos de problema e de solução, que afeta a todos, tá certo? E se engajar nesse movimento, porque a busca, a mobilização em termos de valores, em termos de trabalho, em termos de conscientização do que está sendo feito, é o caminho para buscar soluções. Muitas pessoas também acham que segurança pública é um problema de prisão, quer dizer, que só ter cadeia, só colocar as pessoas na prisão, o que se chama aí tecnicamente de pena restritiva de liberdade, vai resolver o problema. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, se você for falar problema de prisão, você está associando a um delito, né? Então, se você for, com todo respeito aos palestrantes que a gente tem ouvido aí, eles, é dito e com muita clareza, né, que para você acontecer um evento ou um crime, tem que ter 3 condições básicas. Você tem que ter um criminoso, que é chamado de infrator motivado, você tem que ter a vítima, que é a pessoa que sofreu coisa, e você tem que ter um ambiente. No aspecto restritivo, é o ambiente que coloca isso através de uma ação policial ostensiva, tá certo? Polícia Civil, Ministério Público, juizado, enfim, toda essa engrenagem atua para restringir aquele infrator. Mas, na verdade, se você for explorar esses 3 temas, né, o criminoso motivado, você tem que desmotivá-lo. De que maneira? Então, você tem ações específicas, políticas públicas corretas, políticas públicas colocadas corretamente para o jovem, tá certo? Em termos de ocupação desses. Você tem que ter a vítima ela tem que estar esclarecida, não tem que dar condição para que o criminoso atue. O ambiente, você tem que ter a família, criando, né, discutindo valores, dando exemplo de valores, colocando limites. Você tem que ter leis justas, leis corretas, que não beneficiem o criminoso, que hoje se fala muito na tal de impunidade, né? Na verdade é um sentimento que hoje permeia na população como um todo, mas é a lei que existe. Nós temos que cobrar dos nossos legisladores a revisão ou a adequação dessa lei. Tem as polícias que existem de uma forma ostensiva e precisa dessas polícias mesmo, tá certo? E, acima de tudo, é um trabalho, né? Foi colocada a sua pergunta, é se a correção só resolve. Não resolve a causa do problema. Porque se você faz uma correção, vão surgir mais outros 10.
Então você tem que trabalhar preventivamente na causa. Para não chegar a um problema. Para não chegar a um problema. E esse trabalhar preventivo é extremamente grande. Tá certo? Nós poderíamos passar aí não sei quantos programas, né, no meu Parco Conhecimento, né, só discutindo esse assunto. Então, isso. Agora, é interessante lembrar aqui um dado do Conselho Nacional de Justiça, está lá na página .jus.br, cnj.jus.br, existe lá um monitoramento de presos e mandados de prisão no Brasil. Em 2014, nós já caminhamos para 600 mil pessoas encarceradas. Então, quando as pessoas falam que no Brasil o criminoso não é preso, isso Alex, é uma meia-verdade, né? Completando o seguinte, só que seu número está aquém, porque tem os presos domiciliados que passam de 200 mil. Pois é, são 600 mil encarcerados. Encarcerados. E tem mais 300 mil mandados de prisão em aberto no Brasil esperando cumprimento. Fora os presos domiciliados, que são mais de 200 mil. Então, na verdade, a gente está falando em presos já condenados, mais de 800 mil presos no Brasil. Nós não somos o campeão disso, não, mas nós estamos próximos, né? O Brasil também, você deve ter visto, né? Ele passou do 12º país mais violento do mundo para o 7º. Infelizmente, é um crescimento que não nos agrada de forma nenhuma, né? De jeito nenhum. Agora, se existirem leis mais rigorosas, penas mais rigorosas, mesmo que não sejam aquelas penas restritivas de liberdade, porque a pena restritiva de liberdade ela teria um custo muito maior do que teria hoje. Teríamos que ter 3 vezes mais prisões do que existem no Brasil, e todo mundo sabe que uma prisão, seja ela pública ou mantida com parceria público-privada, tem um custo de manutenção muito elevado em função inclusive, de direitos que os presos têm. Quando estão presos. E não é necessariamente também muitas pessoas acreditam que toda pessoa que é presa recebe aquele benefício previdenciário. Isso não é um outro equívoco também. Só tem direito ao benefício do reclusão, auxílio reclusão, que se chama isso, a pessoa que quando cometeu um crime estava com carteira assinada e recolhendo para a Previdência Social. É como se fosse o trabalhador que foi acidentado, ele tem direito. O trabalhador que cometeu um crime também e foi preso no momento que ele estava com carteira assinada, ele tem direito a esse benefício. Só nesse caso. A outra história de que qualquer vagabundo é preso e recebe o auxílio reclusão, isso não é uma verdade. Por favor, vamos estudar mais, conhecer mais, antes de ficar replicando essas inverdades pela internet, como a gente vê dia e noite aí. Alex, você me permite, né? Fica à vontade. Eu gostaria de colocar que existe uma certa... acho que a palavra é meio forte, mas ela retrata bem a indignação no povo quanto à vítima. A gente não vê nada na legislação que trate da vítima. Nenhuma assistência psicológica? Nenhuma assistência psicológica, não. Às vezes a assistência psicológica até existe, mas de uma maneira informal, muito restrita. O que às vezes nos deixa bastante... Eu acho que o criminoso ele tem família também, que às vezes não tem nada a ver com essa história, não está em discussão isso, mas o que está em discussão, e que eu coloco talvez em discussão, né, para as pessoas pensarem, e a vítima? Como é que nós podemos nos mobilizar para trazer também benefício a essas vítimas? Porque a vítima é que acaba sendo prejudicado nessa condição. E por aí você vai a qualquer tipo de violência que é sofrida, né? Seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja o que for. Exatamente. Edivar, Timóteo vive aí um ano atípico, as pessoas ficaram assustadas com índices, principalmente de homicídios, os chamados crimes violentos contra a vida, que não são necessariamente homicídios. Pode ser o caso, por exemplo, de legítima defesa, mas é crime violento contra a vida quando a pessoa morre em função de um tiro, de uma facada, de um atropelamento, enfim. É possível traçar um diagnóstico dos crimes no município de Timóteo? O que levou Timóteo a deixar uma situação de município menos violento do Vale do Aço para uma situação mais preocupante? Bom, a onda de assassinatos, né, em Timóteo, que a gente está vivenciando esse ano, ela acomete especialmente os jovens, né? Existem números aí, nós vamos ficar discutindo números, mas esse número é um número crescente. Infelizmente, o que você percebe é que esses números, eles tratam muito de um problema sério que é droga. Disputa por território de droga, dívidas de droga. Então, dos números de homicídios ocorridos em Timóteo, entre os consumados no momento e os que aconteceram depois do evento ter acontecido, por uma internação e o cara veio a óbito posteriormente, desse total, que varia em torno de 25, 26, consumados efetivamente no local e no momento são 21, 2 são de cidadãos que não tinham nada a ver com a história. Os outros, todos são relativos a jovens, tá certo? Ou menores de idade, ou que acabaram de sair da menoridade e foram com a maioridade, envolvidos com problemas de droga, roubo por droga,
cobrança de dívidas, né? Cobrança de dívidas relativas ao tráfico de droga. Então, esse é um assunto que preocupa as autoridades muito. Nós temos conversado muito com as autoridades, né? Tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, onde a gente tem um contato mais próximo, vendo questões e vendo ações que permitam a gente minimizar a ocorrência disso. Agora, existem outras questões que a gente tem que colocar também em pauta, que ou a inexistência ou a falta de divulgação de uma política nacional de combate às drogas, porque a droga, você para desmotivar o criminoso, você tem que restringir o acesso fácil às drogas, criar políticas de tratamento dos dependentes, né? Criar facilidades para que esses dependentes trabalhem. Existem alguns trabalhos já em andamento quanto a esse trabalho preventivo de apoio aos drogados, mas quanto à restrição de acesso às drogas, a gente vê aí vários comentários, várias informações que não tem uma política consistência. Você, por exemplo, para falar de uma maneira mais clara, nós não temos um fundo de segurança nesse país. Temos um fundo para a saúde, temos um fundo para a educação, com políticas definidas e tal, mas não temos de segurança, né? Então, essa questão da criminalidade, ela é muito complexa, tá certo? Caminhos e soluções nós temos que percorrer vários, porque a droga ou criminalidade, ela acontece por uma série de deficiências. É uma saúde inadequada, que a pessoa precisa de um melhor tratamento, é uma revolta com as condições sociais que existem, as injustiças sociais que existem, a pessoa de má índole que não tem formação, são as mães solteiras que infelizmente não têm a figura paterna, tá certo? É o pai que não dá limite para os filhos, e por aí vai uma série de outras interferências no processo que acabam gerando a situação de desconforto em termos de segurança que todos nós vivemos. Divar, eu lembrava aqui, enquanto você comentava sobre essa questão das drogas, que foi exatamente no ano de 1989, quando eu coloquei os pés pela primeira vez dentro de uma redação. E desde lá, acho que a coisa que eu mais noticiei na minha vida foi que a polícia apreende droga não sei aonde, que prendeu não sei quantos quilos, que prendeu não sei quantas buchinhas. Esse é um problema que parece que não tem fim, que depois de 2 décadas falando sobre esse assunto e parece que a coisa só piora, não tem fim. Também não estaria na hora de discutir junto com várias mudanças de várias leis no país essa política de combate às drogas? Hoje o que você vê, na verdade, é uma descriminalização da droga. Fala-se muito nesse assunto. Né? A descriminalização da droga que já está colocada em prática, inclusive, nas leis penais. Né? O uso já não mais... O uso já não é mais... Mas o que é uso, na verdade? Né? Como é que você configura o que é tráfico e o que é uso? O mesmo tráfico, você vê que a legislação penal relativa a essa pessoa é muito branda, certo? E na verdade, o que está se coibindo é lá na ponta da linha, a droga já chegou, já está distribuída, mas o bloqueio da droga, dos armamentos pesados, do incentivo a esse comércio, você não vê uma política eficaz e eficiente funcionando nesse ponto. Inclusive em termos de país, não adiantaria ser uma coisa local, no Estado, porque... É a tal da ação localizada que não resolve um problema de dimensão nacional. Essa droga chega a Minas Gerais, a maconha, a cocaína e tantos outras drogas, outras pragas, chegam aqui e não são fabricadas em Minas Gerais, não, são produzidas ou na Bolívia, ou são no Pará, ou vem do Paraguai, ou do Mato Grosso, principalmente do Mato Grosso. Corta o Triângulo Mineiro, vem parar no Vale do Aço, cortando aí o Triângulo Mineiro, região central de Minas, BR-381, até chegar aqui, e tem informações aí de que a região leste tem os pontos centrais de distribuição no atacado de entorpecentes, né? E raramente se ouve falar que apreendeu-se mais do que 10 quilos de entorpecentes. Nós falávamos agora há pouco sobre crimes violentos contra a vida. As estatísticas, e esse número aqui é um número extraoficial, porque nós trabalhamos com o número de fatos de homicídios consumados e também os homicídios as pessoas que são vítimas de tentativa e que morrem depois. Por isso essa estatística aqui é um pouco diferenciada da que sai oficialmente. Mas enfim, Ipatinga até o dia 9 de novembro, 51 crimes contra a vida em 2013. Em 2014, Ipatinga caiu até o dia 6 de novembro para 38 homicídios. Coronel Fabriciano, até 22 de novembro de 2013, eram 49 mortes. Em 2014, Coronel Fabriciano registrou 32 mortes até o dia 26 de novembro. Né? Até quarta-feira, dia 26, teve um homicídio lá no bairro Contente, em Coronel Fabriciano. Timóteo, pelo contrário, nessas outras 2 cidades caiu. Em Timóteo, até 11 de novembro de 2013, eram 14 mortes. E
Até o dia 15 de novembro de 2014, são 26 homicídios. Isso representa um crescimento em torno de 90% dos crimes violentos contra a vida. Foi por isso que eu fiz a pergunta inicial aqui para o Edivar sobre essa onda assustadora de crimes violentos em Timóteo. Edivar, nós vamos agora a um rápido intervalo, não sai daí, e nós voltamos logo na sequência. Eu vou perguntar para ele o seguinte: o jovem em Timóteo tem oportunidade para seguir uma outra vida que não seja o mundo do crime? Não sai daí, nós voltamos em um minuto. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje tem como convidado o presidente do Conselho Intermunicipal de Segurança Pública de Timóteo, Jaguaraçu e Marnéria, Edivar Garzon. Edivar, você citou agora há pouco aqui que, com raríssimas exceções, os crimes em Timóteo, seja contra a vida ou contra o patrimônio, tem sempre envolvimento de menores de idade ou mesmo jovens, ali na casa dos 20 até os 25 anos, não é isso? Pelo que nós acompanhamos aí diariamente. Sim. Mas e aí? O jovem em Timóteo que quer seguir uma vida diferente dessa vida louca que eles gostam de dizer, não quer a vida louca, que é uma vida correta, né? Tem oportunidade? Com certeza tem. E oportunidades a gente pode colocar em ações municipais, o próprio Senai, fazendo cursos de incentivo, de formação profissional dos jovens, o ProUni, o Pronatec, o ProEnem, todos são programas de âmbito federal ou de âmbito estadual que incentivam uma formação do jovem. Existem ações municipais de valorização, de ocupação de espaço relativos a esporte, a educação física, enfim, a ações que ocupem os jovens em relação à sua disponibilidade de tempo. Escolas integrais em algum processo já em andamento, de ocupando os mais jovens. A própria polícia faz um trabalho relativo a um programa educacional chamado ProERD, Programa de Resistência e Educação às Drogas. Nós estaremos formando agora, dia 10 de dezembro, 1.300 crianças na fase do quinto ano, antigo quinto ano primário, na faixa aí dos seus 10, 11 anos, com valores relativos à resistência à droga, em 26 escolas da nossa região. Então, assim, tem uma série de ações que são dadas oportunidades aos jovens, mas o que você percebe, na maioria das vezes, é o jovem, né, sem nenhum demérito para eles, mas naquela postura do nem. Nem querem trabalhar, nem querem estudar, nem querem se ocupar com nada. E a gente vê muito hoje uma geração formada que só faz as coisas se lhe dá um prazer, se lhe dá satisfação fazer. Não existe mais aquela noção de compromisso, de responsabilidade, que era tão falada e tão visível, né, na nossa geração, por exemplo, tá certo? E às vezes é uma oportunidade que os jovens não aproveitam. Então existem trabalhos, existem opções, existem condições de ocupação desses jovens, e o que a gente enfrenta, na verdade, são valores, digamos hoje, que estão, podemos dizer assim, que não é que deixam de existir não, mas eles estão bastante mudados, sabe? Os jovens mais preocupados com valores outros que não esses valores primordiais e essenciais que a gente está acostumado, quanto a respeitar os mais velhos, a respeitar o próximo, respeitar os professores, ter respeito uns com os outros. Hoje existe, de certa forma, uma ocupação de espaço, querer ser mais bonito, querer ser mais inteligente, ter mais do que ser mais. Então, assim, são questões que a gente tem que trabalhar e resgatar em todo o processo da humanidade, dos mais velhos, dos adultos, dos jovens, essas questões de valores quanto a esses
esses pontos. É curioso isso que você fala aí de ter ao invés de ser primeiro, porque nós somos uma geração em que a nossa única possibilidade de conseguir alguma coisa era estudar muito, estudar sério. E estudar bem, porque senão não conseguia um bom emprego, não conseguia uma estabilidade da vida. Né? Nos foi ensinado isso. Acredito que também hoje seja ensinado, mas só que esses valores são deixados de lado. Nós falávamos agora há pouco aqui das oportunidades, mas eu me lembro que inclusive na semana passada nós divulgávamos, no começo da semana de novembro, que estava aberto o programa de estágio de grandes empresas da região, por exemplo, da Senibra, da Aperam. O Senai funciona lá no bairro Olaria, na antiga escola Carlos Drummond de Andrade. Oferece cursos, nós sabemos que vários cursos de qualificação profissional ou formação profissional têm vagas sobrando a cada semestre. Você citou agora há pouco também o Pré-ENEM. Por que nós colocamos o Pré-ENEM? O Pré-ENEM é para quem quer fazer um curso superior depois, entendeu? Então lá no segundo grau, vai lá, presta o Enem e, mas eu estudei na escola pública, a escola era ruim, eu não aprendi nada. Ótimo, legal, não aprendeu nada, não. Tem o Pré-ENEM, matricule-se nele, vai frequentar as aulas, porque lá tem professores capacitados para ensinar como que vai fazer uma prova, ou o que você deixou de aprender na escola, no curso normal, vai ter que aprender às pressas no Pré-ENEM para prestar a prova do Enem futuramente. O Pronatec é um outro curso interessante também, porque quando o menino está no segundo ano do segundo grau, ele tem possibilidade de fazer um curso de qualificação profissional. É um curso técnico com diploma reconhecido nacionalmente. Normalmente é a instituição de muita credibilidade que aplica ele, ou é o Senai, ou é o Senac, ou é alguma faculdade ou escola técnica privada que aplica esse curso. E o menino termina o segundo grau já com um diploma de curso técnico na mão. Se quiser, ele pode trabalhar durante o dia e à noite ele vai custear o seu próprio estudo, se não conseguir uma bolsa dessas muitas bolsas que tem aí. Então, Edivar, de certa forma, eu acho que quem procura a oportunidade, ela existe, ela está aberta para quem quer. Exato. E eu só gostaria de comentar o seguinte, que às vezes se fala hoje no país que não tem isso, que não tem aquilo. Na verdade, existem coisas, o que a gente pode questionar talvez uma necessidade de reformatação das coisas como são feitas. Né? Às vezes são oferecidos uma série de oportunidades, mas não tem o contraparte, não existe o compromisso do jovem em dar andamento àquele processo. O que nós temos que trazer é um pouco mais de compromisso às pessoas, principalmente aos jovens. Você está inserido numa oportunidade, daquela oportunidade, é importante que você faça uso, né? Porque isso seria uma forma de incentivar o jovem ver o colega dele se ocupando, tá certo? Se interessando por um determinado assunto e tendo um processo de vida assegurado, vamos chamar assim, tendo uma profissão, né, disponibilizada. O jovem também tem uma ocupação que ensina eles valores. O esporte, que é um meio, né, um meio social, é um meio que realmente cria, né, condições de valores e uma série de outros elementos importantes na formação de um jovem. Timóteo tem um programa maravilhoso, é o Projeto Ajudou, né? Sabemos das limitações, há um grupo que não é tão grande assim que participa lá do Projeto Ajudou, mas enfim, está presente, existe na cidade há muitos anos, histórico, tem um reconhecimento e que está lá e recebe jovens, recebe meninos. E nós temos a Fundação Aperam, que ela faz uma série de trabalhos sociais que ajudam muito a comunidade como um todo. A própria prefeitura de lá também tem sua Secretaria de Ação Social, tem uma série de movimentos. O que é importante é a comunidade se informar do que está acontecendo, se inserir nesse processo e usufruir ou trazer também contribuições para esse processo. Contribuições em participação, em ideias, não precisa ser de contribuições físicas, porque toda vez que se fala contribuição, a pessoa já fala, vai precisar mais um imposto a pagar, mas não é nada disso. É contribuição no sentido de se mobilizar, de ter ideia, de prestar algum trabalho comunitário, de fazer algum movimento em prol dessa atividade, né? Tá. Edivar, na segunda semana de novembro, os órgãos de defesa social estiveram reunidos para debater o assunto de segurança pública em Timóteo. O que saiu como deliberações desse, foi o segundo Congresso de Segurança Pública do Vale do Aço? Bom, o objetivo do Congresso foi o de integrar os conceitos existentes nessa região metropolitana. Por que integrar? Nós acabamos de falar mais cedo aqui do que, na verdade, segurança é um processo que aflige regionalmente, né, todas as cidades. Nós estávamos falando aqui Ipatinga, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano, Jaguaraçu, Marliéria, Timóteo. Essa conurbação, cidades encostadas umas nas outras através de seus bairros sem separação, permite migração da série de coisas, tanto boas quanto ruins, né? Então essa visão de segurança é uma visão que tem que ser integrada.
Então, a nossa finalidade desse congresso era integrar o que já existe dentro do Colar e região metropolitana, esclarecendo também para o telespectador o que é região metropolitana. É um núcleo conhecido de 4 cidades: Santana do Paraíso, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Além dessas 4 cidades que compõem o núcleo metropolitano, chamado de região metropolitana, tem o Colar metropolitano, que são constituídos de mais 24 cidades, totalizando 28 cidades. Dessas 28 cidades, 15 cidades têm CONCEP, 15, tá certo? Dessas 15 cidades, 9 aderiram a esse processo de integração. As outras, por motivos diversos, não puderam estar presentes, mas mandaram suas informações, que também estão conscientes e se interessariam em discutir o assunto. Então, a finalidade é integrar os CONCEPs e fortalecer o que existe. Por que fortalecer? Você tem CONCEPs em várias situações. Você tem CONCEPs que estão regularizados como pessoa jurídica, você tem CONCEPs que têm uma participação intensa, tem CONCEPs que têm, hoje, uma situação, digamos assim, eles não estão tão eficientes, não estão tendo continuidade. Então, esse congresso, desse congresso, o que saiu de resultado concreto, e inclusive que nós buscamos, foi um fórum de CONCEPs permanente, um fórum permanente desses CONCEPs, no sentido exatamente de trabalhar, planejar e trabalhar as questões metropolitanas. Edivar, eu gostaria de voltar tendo uma pergunta que eu já fiz anteriormente. Quem quiser participar das reuniões do CONCEP intermunicipal lá de Timóteo, Jaguaraçu e Marliéria, primeiro, as reuniões são abertas e se são, onde que elas ocorrem? Bom, primeiro, as reuniões são abertas à comunidade como um todo, tá certo? E elas acontecem mensalmente em locais pré-fixados. Para falar aqui, nós temos 7 CONCEPs lá abrangendo o Timóteo e a comarca como um todo. Nós temos 4 CONCEPs em Timóteo, regionais, setoriais chamados, um CONCEP em Jaguaraçu, um em Marliéria sede e um em Cava Grande. Esses CONCEPs se reúnem mensalmente, como eu disse anteriormente, ou em locais prefixados ou indo à comunidade, tá certo? Onde é feito tipo uma audiência pública, tá certo? São discutidos os problemas que estão afligindo aquela comunidade, tá certo? Esses problemas, dessas reuniões, tem a participação efetiva da Polícia Militar. Os assuntos são listados, são criadas comissões específicas para analisar e questionar esses assuntos, porque às vezes você está trabalhando na consequência e não na causa do problema, tá certo? São investigados isso, e essas ações, elas são objeto de análise pela inteligência da polícia e entra no seu planejamento de atuação, tá certo? Agora, a forma de você saber o local e o horário das reuniões, você pode procurar junto à Polícia Militar daquele trecho, ou então no quartel da Polícia Militar, ou então na área do CONCEP Intermunicipal, concep.intermunicipal@gmail.com, ou então no Facebook também a gente tem lá colocado essas informações. CONCEP Intermunicipal. CONCEP Intermunicipal. Só okay. CONCEP Intermunicipal você acessa a página, né, Edu? Bacana. Olha, vamos a mais um rápido intervalo e voltamos logo na sequência aqui com o último bloco do Cultura Entrevista. É um minuto só. Antes eu lembro o contato do programa, que é entrevista@tvculturaValedoAço.com.br. Obrigado para você que tem mandado sugestões, observações, inclusive, sobre o programa que temos procurado aperfeiçoar ao longo aí desses 3 anos. Um minuto só. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje debate o assunto segurança pública e tem como convidado o presidente do CONCEP Intermunicipal de Timóteo, Jaguaraçu e Marliéria, Edivar Garzon. Edivar, no noticiário policial, a crônica policial semanal, diária praticamente, nós percebemos que
tanto o criminoso sai de Ipatinga para praticar ações criminosas em Paraíso, às vezes de Paraíso vai parar lá em Timóteo, o outro de Timóteo vai parar em Fabriciano, depois de Fabriciano vai para Marília, enfim. Há um trânsito de um lado para o outro, você já começou a abordar esse assunto aqui de quem pretende praticar um crime. Isso quando o sujeito que é um criminoso de uma cidade não se une com uma turma de outra cidade para os seus intentos criminosos, né? As fronteiras também não estariam muito abertas, porque como é que pode pessoa sair de um carro cheio de armas de Ipatinga e parar do outro lado da região e não foi parado? Não há um excesso de fronteiras abertas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ver o volume de recursos disponível por esses órgãos de defesa social, que é uma reclamação, é uma realidade de fato, né? De efetivo mesmo? Efetivo. A falta de efetivo que às vezes dificulta o trabalho da polícia. Agora, você vê o planejamento e uma ação muito forte das polícias nas blitz que são realizadas, certo? Existe um trabalho também que a comunidade esteja atenta ao perceber algum fato novo, algum fato preocupante, a comunicar à polícia, a acionar a polícia. Ela tem sido de pronta resposta lá, por exemplo, em Timóteo. Inclusive, nós temos visto o trabalho deles, inclusive na restrição de pessoas, igual que aconteceu aí há uns meses atrás, lá em Jaguaraçu, o pessoal que veio, não sei de onde, foi do Rio de Janeiro, eles encontraram um carro suspeito, a comunidade fez uma colocação, a polícia foi investigar, encontrou pessoal com máscara, com armas, enfim, todo mostrando um aspecto que talvez tivesse uma interferência pesada na área rural daquela região. Certo? Então, assim, você vê um trabalho muito forte nesse sentido. Existe também uma demanda nossa já colocada por vários conceptos isoladamente, junto ao SEDES, né, que é a Secretaria de Estado de Defesa Social, junto aos políticos da região, quanto ao olho vivo, certo? Que é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho que permite uma monitoração adequada e é também um inibidor, tá certo? Dessas fronteiras abertas, vamos dizer assim. Né? E com certeza, esse é uma demanda que esse fórum de conceptos vai tratar de uma maneira regionalizada, porque não adianta só uma ação específica dentro de Ipaba, ou de Ipatinga, ou de Coronel Fabriciano, porque a coisa realmente teria que ser metropolitano, né? A visão metropolitana disso. O senhor, inclusive, participa aí do processo de desenvolvimento do Plano Diretor Integrado PDDI, não é isso? Da região metropolitana do Vale do Aço, né? Como é que tem sido sua participação lá? Quais aspectos têm sido abordados lá no tocante à segurança? Bom, primeiro está sendo feito um trabalho muito bem feito pela Unileste, né? Ele está fazendo todo o trabalho técnico, os técnicos de lá estão fazendo os levantamentos, as pesquisas, as propostas de trabalho para a geração de um plano. O grande embate que a gente percebe, digamos, vamos chamar assim, a dificuldade que a gente percebe é uma necessidade, com todo respeito, né, aos poderes executivos, deles sentarem na mesa e conversarem juntos, dentro de uma política comum. Apesar de que eles fazem parte, tem uma assembleia onde eles têm assento, participam, aprovam, e o que fica a questão é a colocação em prática desse plano, que é realizado o plano, o importante agora é colocá-lo em prática. Então a parte teórica, a parte técnica está sendo feita. E o que a gente pode comentar é que a grande preocupação nossa é o que se chama arranjo institucional. Qual que é a lei, qual que é a obrigação que esses prefeitos que hoje estão presentes vão colocar em prática, mas os seus sucessores, visto que o plano ele tem uma abrangência para 20, 30 anos em determinados aspectos, né? Então, geram continuidades ou geram demandas adicionais. E também, essa região metropolitana, quando ela foi inserida, né, para explorar um pouco esse assunto, ele traz vantagens onde ela está colocada, porque o plano aprovado, o governo estadual tem a obrigação de entrar com 50% dos valores previstos em termos de investimentos dentro daquele plano. E os demais investimentos são cotizados proporcionalmente a cada cidade participante dele. Então esse plano está sendo bem elaborado, existe uma previsão de término dele, de apresentação final até o primeiro trimestre do ano que vem, até março do ano que vem, e a gente tem feito reuniões de acompanhamento de evolução dos trabalhos, tanto pela Unileste quanto pela agência da região metropolitana. Mas enfim, o tema segurança ele está presente. Com certeza, ele é um eixo, ele faz parte de um dos eixos chamado desenvolvimento social, onde abrange vários assuntos, inclusive a segurança. Bom, ainda bem que agora nós temos aqui 4 cidades que eu acompanhei historicamente aqui no Vale do Aço, havia uma dificuldade do diálogo de Timóteo com as outras cidades, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Paraíso, porque
eram cidades governadas por prefeitos de partidos diferentes. Agora não. Agora não tem uma justificativa de rivalidade política partidária mais, porque todos os 4 prefeitos são de um único partido, né? São do Partido dos Trabalhadores. Acreditamos que isso deve facilitar o diálogo entre eles agora para encontrar essas soluções comuns para problemas dos mais variados possíveis, né? Da saúde à segurança pública, passando pela educação, pelo transporte, enfim, uma série de demandas que a população apresenta. Ainda voltando a essa questão do olho vivo, e a vigilância das fronteiras. Nós sabemos que o olho vivo é um serviço muito caro, né? Custa milhões de reais a manutenção desse serviço por ano aí, e normalmente não são os municípios que operam, são empresas conveniadas ou contratadas que prestam esse serviço. Ainda assim, vocês avaliam como tecnicamente viável, interessante do ponto de vista de estratégia? Eu te respondo pela visão custo-benefício, né? Você tem uma coisa que você faz investimento, outra coisa que você faz só custo. Eu acho que você tem que investir no benefício que você vai advir desse trabalho. Eu acho que você tem que estruturar, você tem que estruturar os órgãos de defesa social para que eles tenham uma atuação eficaz no que tange a execução dos seus trabalhos. O que hoje a população está carente, e muito, é do sentimento de segurança. Nós não temos segurança, todos nós não temos segurança. Então, para mim, todo investimento que for ser feito, dentro da estrutura, dentro de um conhecimento, dentro de uma técnica já consagrada, ele é válido. E quanto a esses números que você está colocando, os números de instalação são altos, os números de manutenção não são caros, não. Tá certo? Pelo que a gente conseguiu apurar aí, você teria investimentos aí, por exemplo, na cidade tipo Ipatinga, você teria investimento aí, um investimento de implantação, tá certo? Seria um investimento de manutenção, que você tem que ter uma estrutura, uma equipe que faça o acompanhamento e que faça a análise, né, daquilo que está sendo filmado, né? E para poder acionar efetivamente os órgãos de defesa social ou a polícia militar naquelas prontas respostas que são demandadas ou que são necessárias. Eu me lembro que quando tinha um equipamento lá no alto do bairro Ana Rita, justamente na virada para Cava Grande é uma rota de fuga, inclusive, de criminosos do Vale do Aço. Por quê? Por Cava Grande você sai pela BR-262, sai para a região de Bom Jesus do Galho, via Ponte Queimada, enfim, é uma rota de fuga. A polícia florestal, polícia de meio ambiente, agora se chama polícia de meio ambiente, é a mais presente naquela região lá, mas só isso não basta, né, Gilmar? Com certeza. Senão você vai ter que colocar um batalhão, uma pessoa tomando conta de uma pessoa, exatamente para gerar segurança. E com isso aí você consegue fazer um monitoramento, tá certo? Que restringe, tá certo? Tá certo? Que restringe as oportunidades que você cria um ambiente, né? Nós falamos daquela visão do ambiente, né? Isso. Você cria um ambiente monitorado, onde não tem, o cara não vai efetivamente se interessar em cometer um ato ilícito, estando monitorado, estando sendo visto lá. Já entra na cidade sabendo que ele está monitorado, que a placa dele foi fotografada, foi filmada numa determinada hora, quando passou lá por Cachoeira do Vale, quando entrou pela ponte de Coronel Fabriciano, quando passou pela Avenida Emalto e quando saiu pela Ana Rita. Se não for essas saídas aí, dificilmente você sai de Timóteo, porque de um lado tem o rio Piracicaba, do outro lado você tem ali a mata do Parque Estadual do Rio Doce, enfim, só tem saída pelo norte ou pelo sul, né? É mais fácil de controlar um pouco. Eu diria que não chega a 1% do orçamento anual de uma prefeitura, tipo aqui, por exemplo, Ipatinga, implantar um olho vivo aqui. Você acha que isso é muito? Não é, definitivamente não é. Tem participação do governo do estado também. Aliás, aqui em Ipatinga existiu o olho vivo. Na época, os órgãos de segurança pública disseram que houve redução do crime, só que o programa foi mal gerido pelo governo anterior. O equipamento, inclusive, nem existe mais. Foram retirados até os postes e deixados os parafusos no chão lá para machucar o pé das pessoas. Isso já foi denunciado agora há poucos dias, onde estavam os postes do olho vivo. Edivar, para fecharmos aqui o programa de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o funcionamento do CONCEP. Tem eleição de quanto em quanto tempo? As pessoas assim, olha, eu quero participar, poderia participar futuramente do CONCEP. Como é que funciona na prática aí a gestão, a participação dos membros efetivos do CONCEP? Bom, o cara, para ter direito a voto na Assembleia, ele tem que estar inscrito no CONCEP. Então, preenche uma ficha, preenche os dados, essa ficha é analisada nos aspectos legais. Que aspectos legais são esses? Se o cara não tem nenhum débito com a justiça, com a lei, não tendo, está automaticamente aprovada, tá certo? A sua participação e seu ingresso. Nas assembleias, essa pessoa tem direito a voto, a participar e ter voto nas decisões que são tomadas.
como eu disse, os concepts, eles estão tentando se padronizar. O de Timóteo, ele funciona numa gestão de 3 anos. A cada 3 anos, eleito. O concept central, ele é constituído de uma diretoria executiva, de um conselho deliberativo e de um conselho fiscal. Os conceptos setoriais é constituído só de diretorias, certo? Porque não tem sentido você ter, numa mesma pessoa jurídica, mais de um conselho, certo? Bom, então a nossa forma de trabalho é essa. As pessoas se inscrevem nas assembleias, que são as reuniões mensais, tá certo? Não as assembleias oficiais, nas reuniões mensais. Todos têm o direito à opinião e voz, direito a voto nas decisões finais, são só os inscritos efetivamente dentro do conselho. Podem se candidatar na próxima gestão, que deve acontecer só a partir de 2017, peça que vai de 2014 a 2016, inclusive, final de 2016, e a próxima gestão seria em 2017. Porém, nas outras regiões, nos outros locais, você tem conceitos que funcionam com gestões de 2 anos, tem uns que estão terminando agora, no final desse ano, com eleição para... Porque você tem conceitos em vários momentos de criação. Aqui em Ipatinga, me parece que a criação ocorreu em 2001, que aconteceram os conceitos. Na nossa região lá, nós temos conceitos que foram criados em 2004. E por aí varia, né? Cada cidade tem um momento onde foi a criação dos conceitos. Esse movimento surgiu no final da década passada, no final do século passado, 1998, 1999, onde houve um suporte maior também pela legislação federal em apoio à criação desses órgãos, né? Tá? Ok, e garantiu, e veio para garantir a participação das pessoas com propostas, com sugestões, para aprontar os problemas, principalmente porque a polícia também não consegue adivinhar onde é que está havendo um foco de problema. Por isso a importância de passar a mão no telefone e exercer um papel de cidadão, de ligar, você olha, tem um carro com placa estranha, com pessoas estranhas, paradas na esquina próxima da minha rua. Dá para vocês darem uma olhada? Não custa nada o cidadão fazer isso. 1 minuto você fala isso no telefone com a polícia militar, com Disque Denúncia 181, sem se identificar, inclusive. Nós vamos deixar aqui no vídeo os contatos do CONCEP, do Conselho Comunitário Intermunicipal de Segurança Pública de Jaguaraçu, Marliéria e de Timóteo, para que você faça o seu contato futuramente. Edivar, muito obrigado por ter vindo aqui à TV Cultura. Eu te agradeço muito, agradeço a oportunidade e eu gostaria, se possível, de deixar uma mensagem final. Sim, fica à vontade. Né? Tudo na vida que você se propõe não nos é dado de graça, certo? Principalmente esse aspecto de cidadania que eu disse, isso aí ela não é um privilégio só porque você vem morar na cidade, ela tem que ser construída. E dentro desse chamamento, né, que a gente faz, é que as pessoas realmente venham construí-la, certo? Venham se somar nesse processo para nos ajudar a construir aquilo que todos nós queremos. Ok, mãos dadas. Mãos dadas sempre. É verdade. Gente, olha, muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.